O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, deu um veredito e tomou uma decisão sobre o futuro do nosso meia Georgian de Arrascaeta após uma proposta milionária de um clube do Catar chegar na mesa do nosso Mengão queridão. Eu vou trazer todos os detalhes para vocês sobre a situação envolvendo o nosso meia Georgian de Arrascaeta, estreia de Gonzalo Plata e Alexandro já vem sendo preparada, situação envolvendo o próximo adversário do Flamengo na Conmebol Libertadores da América. O Peñarol do Uruguai se reforçou para jogo contra o Flamengo em duas contratações realizadas. Se falando em adversário do Flamengo, vamos falar também do Vasco. O Vasco tentou se reforçar na defesa, mas não conseguiu a tempo. O Vasco pensando em jogo aí contra o Flamengo, o Vasco que vem numa sequência aí bacana, né? 6 vitórias consecutivas, mas não deu para se reforçar, perdeu o tempo de poder se reforçar defensivamente para o jogo contra o nosso Mengão queridão. Vamos falar também sobre as palavras do nosso centroavante Pedro, que ele concedeu uma entrevista coletiva na seleção brasileira e falou sobre a preparação física dele no Flamengo, inclusive falou sobre a lesão e a situação envolvendo também a seleção uruguaia, que mesmo lesionado, o técnico Marcelo Bielsa convocou o nosso lateral direito Guilhermo Varela. Eu vou falar sobre isso, trazer todos os detalhes para você a partir de agora, mas antes de trazer essas informações, deixa eu fazer aquele convite especial para você que ainda não é inscrito no nosso canal. Convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixa teu like, compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Bom, eu já começo falando sobre as convocações para as seleções, seleção brasileira, seleção do Chile e seleção do Uruguai. Mais precisamente sobre a situação de Guilhermo Varela. A gente sabe, na seleção brasileira teremos aí, né, 2 representantes, Gerson e Pedro. Vou trazer as palavras do Pedro daqui a pouco para vocês. Na seleção do Chile teremos o Eric Pulgar e na seleção do Uruguai, a princípio não teríamos ninguém, né? Porque Matias Vinha, Arrascaeta, De La Cruz estão no departamento médico, estão fora dessa data FIFA, jogando por sua seleção. Mas o Varela, que era convocado, que acabou se lesionando, sofrendo uma lesão no quadril no último jogo contra o Corinthians, está para ser reavaliado ainda pelo departamento médico do Flamengo. Inclusive aguarda essa reavaliação, que agora deve ser antecipada, a informação que temos, para poder se apresentar à seleção do Uruguai. Ô Henrique, mesmo lesionado, o técnico Marcelo Bielsa convocou o Arrascaeta. Sim, o técnico Marcelo Bielsa, ele chamou o Arrascaeta, não, perdão, o Varela, tá? O técnico do Uruguai decidiu convocar Guilherme Varela. Com isso, o lateral deve representar o próprio país na data FIFA de setembro. Lembrando que a Celeste enfrenta o Paraguai no estádio Centenário em Montevidéu, nesta sexta-feira, dia 6, depois, na próxima terça-feira, dia 10, a seleção encara a Venezuela no Estádio Monumental de Maturim. Então aí, situação envolvendo o Varela. Inclusive, a informação que temos é que Varela aguarda, né, a reavaliação pelo departamento médico do Flamengo para poder viajar e se apresentar à seleção celeste. Tá aí, mesmo lesionado, sentiu dores aí no quadril. Esse problema do Varela já, né, tem recentemente, agora a última lesão dele também foi no quadril. Já é um negócio pra gente poder ficar ligado. Mas eu acho também isso aí errado, sabe? O jogo aconteceu no domingo. Os jogadores receberam folga, 3 dias de folga. Mesmo com os jogadores que estão sentindo problemas, estão aí, né, como é o caso do Varela, só ia ser reavaliado na quinta-feira, quando o elenco voltasse. Errado. Vai ser uma lesão grave. Como fica a situação do atleta? Concordam comigo? Bom, mas tá aí, mesmo assim, o técnico da seleção celeste do Uruguai chamou o Varela e ele vai representar o seu país nessa data FIFA. Do lado da seleção brasileira, o nosso centroavante Pedro conseguiu uma entrevista coletiva nessa terça-feira. O atacante do Flamengo abriu o jogo sobre situação física após ficar um período afastado dos gramados por conta da lesão na coxa. E ele falou o seguinte: a lesão já passou, já estou zerado, graças a Deus. Não foi uma lesão tão grande, foi uma lesão na posterior,
mas já estou 100%, declarou Pedro em entrevista coletiva. Importante frisar que quando Dorival convocou Pedro, ele estava se recuperando no Flamengo, né? Semana passada estava no departamento médico, voltou com a sua transição, já entrou em campo contra o Corinthians ali, foi substituído no segundo tempo e agora está na seleção brasileira. Pedro e Gerson são os representantes do nosso Mengão queridão na seleção brasileira. Lembrando que o Flamengo só entra em campo na próxima quinta-feira da outra semana, né? Quinta-feira agora não, outra semana, dia 12, na partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Bahia. O Brasil joga nessa sexta-feira em Curitiba contra o Equador e depois joga contra o Paraguai lá em Assunção, no Paraguai, na próxima terça-feira. De lá, os jogadores vão voltar, assim como o Eric Pulgar, Pedro, o Gerson e o Varela, né? Vão retornar, jogam na terça, na quarta-feira retornam e na quinta tem jogo. Um período aí muito curto para os atletas poderem aí, realmente nem tempo de treinar vão ter, já vão ter o jogo contra o Bahia. Posteriormente, Tite já deve deixar alguns jogadores desses de fora, como sempre a gente sabe que acontece, a não ser que os jogadores, né, eles não tenham aí, entre como titular pela seleção, possa ser que o Tite utilize os jogadores também, pode acontecer. Mas depois do jogo contra o Bahia, o Flamengo tem um jogo contra o Vasco no dia 15, enfrenta o Bahia no dia 12 e pela Copa do Brasil. No dia 15 tem a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro contra o Vasco no Maracanã. Clássico dos milhões, o Vasco que vem aí nas últimas 6 rodadas aí, venceu os últimos 6 jogos, né? Vencendo aí, realmente aí começou a engrenar. O Vasco que estava lá embaixo, olha só o Vasco aí, disparou. Só que o Vasco tentou uma contratação, se reforçar para esse jogo contra o Flamengo, né? Já poder contar com um novo reforço, tudo e muito mais. Mas não deu para o Vasco se reforçar. A informação que tínhamos é que o Vasco tinha a expectativa de se reforçar o elenco. O clube possuía a negociação com o New Boys da Argentina pelo zagueiro Ivan Glavinovic, de 22 anos, porém a negociação acabou sendo cancelada. Isso porque a janela de transferências do Brasil encerrou nesta segunda-feira às 0 horas, horário de Brasília. Sendo assim, o clube argentino não enviou os documentos a tempo para o Vasco, que não conseguiu concluir a negociação com o jogador. E desse modo a equipe não contratou novos zagueiros e deve enfrentar o Flamengo com João Vitor e Maicon fazendo essa função de zagueiro. A mesma coisa que aconteceu com o Flamengo, né? A gente viu ali o Flamengo tentando aos 45 minutos, bateu na trave, mas não entrou pro gol pela contratação de David Washington. Mesmo assim, o Vasco também não conseguiu, tá aí, né? A questão do Vasco foi que estava tudo certo, apenas as documentações que não foram enviadas a tempo e não conseguiu. Mas do lado do Peñarol, lembrando, olha só, tem o Bahia, depois vem o Vasco, depois do Vasco tem o Peñarol. O Flamengo tem o Peñarol do Uruguai pela frente no dia 19, pela primeira partida das quartas de final da Conmebol Libertadores da América. Diferente do Vasco, o Peñarol conseguiu se reforçar, tá, gente? O Peñarol aí conseguiu, adversário do time do nosso Mengão queridão, equipe de Montevidéu, o Peñarol ganhou 2 reforços para as partidas decisivas, Rodrigo Pérez e Alan Medina. Enquanto o volante Rodrigo Pérez chega do Instituto Córdoba da Argentina, o meia Alan Medina vem do León do México. Ambos foram inscritos pelo Peñarol na Libertadores. Vale destacar que a Confederação Sul-Americana de Futebol, que é a Conmebol, ela permite, né, 3 trocas de jogadores para as quartas de final. Ou seja, o Flamengo contratou 4 atletas: Michael, Gonzalo Plata, Alcaraz e Alexandre. O Flamengo só vai poder fazer 3 trocas. Um desses vai ficar de fora. Posteriormente, o Michael por conta da lesão, né? Agora, se falando sobre Gonzalo Plata e Alexandre, o Flamengo já vem trabalhando para que esses 2 atletas já possam fazer as suas estreias pelo mais querido Brasil, com o manto sagrado rubro-negro. Alexandro deve fazer a sua estreia pelo Flamengo já no jogo das quartas de final da Copa do Brasil, na próxima quinta-feira, dia 12, enquanto Gonzalo Plata deve fazer a sua estreia no clássico contra o Vasco. Possa ser que o Flamengo também adiante a estreia de Gonzalo Plata para o jogo contra o Bahia na Copa do Brasil. Mas essa é a logística que o Flamengo já vem trabalhando
para a estreia desses dois atletas. Então vamos ver aí como deve acontecer a situação de Gonzalo Plata e Alexandro. Carlos Alcaraz já estreou, Michael também já se lesionou. Carlos Alcaraz inclusive está fora do clássico contra o Vasco também, que está suspenso, Michael lesionado. Mas vamos ver aí, vai dar tudo certo para o nosso Mengão queridão. Flamengo toma a decisão, Rodolfo Landim dá veredito e decide o futuro de Georgian de Arrascaeta, meus amigos. Arrascaeta, proposta milionária chega na mesa do Flamengo, de um clube do Catar. Proposta que gira em torno de 20 milhões de euros, hoje na cotação atual. Esse valor convertendo em reais, vai para 124,5 milhões de reais. De acordo com o portal Flaweb, trouxe a informação de que um clube do Catar apresentou uma proposta ao Flamengo para tirar Georgian de Arrascaeta do mais querido Brasil. Ainda de acordo com o portal, o clube não foi informado, mas os gringos ofereceram cerca de 20 milhões de euros, 124,5 milhões de reais, para convencer o Flamengo a topar o negócio. Apesar dos números altos envolvidos da negociação, o Flamengo nem quis ouvir e garantiu a permanência do Uruguai. Para o atleta, o clube do Catar estava disposto a pagar 2 milhões por mês de salário. Arrascaeta, no entanto, não cogita sair do Rio de Janeiro e está muito feliz no Flamengo. Para deixar o Flamengo nesse momento, só se for uma proposta, irrecusável e fora do normal aí para o Arrascaeta deixar o Flamengo. Essa informação que temos. O meia é um dos grandes xodós aí da torcida, a gente sabe, a Arrascaeta é sensacional, se sente muito feliz no Ninho do Urubu e o Flamengo não quis perder o jogador e Rodolfo Landim tomou a decisão e bateu o martelo. Arrascaeta continua no Mengão queridão. E aí, nação, você venderia a Arrascaeta por 124 milhões de reais? Fique à vontade, deixe aqui nos comentários a sua opinião. Vira e mexe, sempre aparece aí algum clube interessado no nosso mês de Georgian Arrascaeta. Mas o Flamengo sempre dando aí, fazer assim, batendo a porta aí, ó. Aqui não tem Arrascaeta não. Procura outra Arrascaeta por aí. A Arrascaeta nossa vocês não vão levar não. Mas fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Bom, de agora foi isso, eu vou seguir focado com tudo. Daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso Mengão queridão. Forte abraço, até mais. Saudações rubro-negras.